Olá pessoal, mais uma dica de relacionamento para vocês. Vamos responder a pergunta do seguidor. Obrigado pela pergunta. Quais as atitudes um homem tem que ter na prática para despertar o desejo feminino? Meu nome é Jailson Muniz, sou especialista em relacionamento e superação. Vou trazer essa dica para você da conquista. Aí é a conquista realmente. Então vamos lá, pessoal. Quando você está interessado em alguém e quer que esse alguém perceba, que realmente você está querendo um envolvimento, está querendo uma aproximação, ou está querendo algo com essa outra pessoa, uma das atitudes que você tem que tomar é realmente verificar o seu comportamento. A sua maneira de aproximar, ela é um pequeno detalhe perante ao seu comportamento. A maneira que você se expõe para essa pessoa, a maneira que você vê essa pessoa vai te ver minuciosamente diferente. O que é que eu quero dizer com isso? Quando você olha para essa pessoa, que você já tem um sentimento por essa pessoa e muitas vezes o outro lado ainda não percebeu. Mas o que é que você pode fazer para esse outro lado perceber? É simplesmente o seu comportamento. O comportamento do homem, ele chama muito a atenção de uma mulher. A maneira que ele fala, a maneira que ele se comporta perante as outras pessoas, tem vários motivos. A mulher, ela tem um dom de visualizar várias situações em torno do homem. Ela vai avaliar a sua vestimenta, ela vai avaliar a maneira que você comporta, ela vai avaliar o trato que você tem com as outras pessoas do teu convívio, da tua família. Ela vai avaliar um monte de situações. Estamos falando aqui de mulheres que realmente querem vivenciar um relacionamento, de mulheres sérias, mulheres comprometidas, mulheres de valores. Estamos falando desse tipo de mulher. Não estamos generalizando todas as mulheres, que realmente existem mulheres de valores, muitas mulheres, e que realmente ela tem essa visão de ela observar um homem antes da aproximação. Ela observa muita coisa no homem, a maneira que se comporta, a maneira que se veste, a maneira que fala, a maneira que trata as pessoas em torno de si próprio, Então, muitas mulheres têm esse olhar clínico, e isso é um diferencial tanto de homens como de mulheres. Como tem homens que têm um olhar clínico de avaliar as mulheres e perceber se realmente aquela mulher tem algum significado de valores. Porque a avaliação visual, ela é um pré-requisito para uma aproximação. Você fica observando o comportamento daquela pessoa perante as outras pessoas, para depois você se aproximar aos poucos. Isso quando você está interessado em algo concreto com aquela pessoa, algo verdadeiro com aquela pessoa. Então, pessoal, invista em você mesmo. Deixe a outra pessoa perceber aos poucos realmente que você está se aproximando. E quando você sentir o primeiro de recusa, é a hora de você sair fora. Porque realmente aquela pessoa, ela tem que ser despertada pelo que você é realmente e não pelo que você aparenta ser. Tem duas situações completamente diferentes. Você tem que ser você, original. A pessoa tem que ver você original, porque ela vai se apaixonar por você e não pela coisa que ela achou que você era. Porque tem muito isso, tem muitos homens manipuladores, tem muitas mulheres manipuladoras que conseguem criar um personagem e chamar a atenção do seu parceiro ou da sua parceira, vice-versa. E quando realmente você se aproxima e tem uma primeira conversa, aquele ping-pong, aquela conversa mais a fundo um pouco, você realmente percebe que aquela mulher não é aquilo que ela aparentava ser anteriormente. Ela montou um personagem. E muitas pessoas se apaixonam pela versão que montou do outro.
Olha como é perigoso e profundo isso aí. Você muitas vezes se apaixona pela versão que o outro proporcionou para você e não que realmente a pessoa é. Então, pessoal, invista em você mesmo. Seja como aí é um seguidor, seja um cara de prosperidade, um cara de atitude. O que é a atitude? De você realmente se aproximar daquela pessoa, mas se você se aproximar aos poucos, né? Realmente indo devagar, realmente conversando, realmente demonstrando que você realmente quer algo sério. O seu caráter vai ser definido pelas suas atitudes. Tem mulheres que definem o homem não pela aparência, não por algo que ele tenha em termo financeiro, mas ela define ele pelas atitudes, pelo caráter, pela maneira que ele se comporta quando está com ela, pela cordialidade, pela educação, pelo respeito, né? Tem poucas mulheres, existem poucas mulheres, mas realmente muitas mulheres que se encaixam nesse montante, né? Elas realmente elas têm essa habilidade de identificar um cara que realmente ele queira algo de próspero, né? Aí muita gente diz, mas as pessoas realmente elas só se conhecem depois de um certo tempo. Pessoal, realmente ninguém conhece ninguém, né? Ninguém tem aquela bola de cristal para conhecer uma pessoa, dizer que uma pessoa realmente é boa ou é ruim, né? Até mesmo quando você se envolve com aquela pessoa, que você vai conhecendo dia após dia, né? E realmente o pré-início dessa situação é que faz com que você perceba se vale a pena ou não você se relacionar. Então, se você investe em você mesmo, se você busca prosperidade, então você já se destaca dos demais. O restante é só a maneira que você se aproxima, né? A maneira cordial, a maneira educada, né? Geralmente nunca avançando o sinal, deixa as coisas acontecer naturalmente, né? Que muitas mulheres gostam disso, né? A naturalidade, né? Aquela coisa de avançar sinal. Quando realmente a mulher percebe isso, muitas mulheres ficam desmotivadas, perdem o interesse pelo homem, e muitas vezes o homem até perde o interesse pela mulher quando ela avança o sinal de repente. Então, pessoal, tem que ser tudo no meio termo, né? Tudo no seu tempo. A coisa só presta e só flui legal quando realmente os dois estão na mesma sintonia. Enquanto isso, tenha um pouco de paciência e vá moldando a situação. E não esqueça, seja sempre você mesmo, porque você não vai nunca surpreender o seu parceiro ou a sua parceira. Pega essa visão de vida para você. Pessoal, se vocês gostaram desse conteúdo grande, clique no coraçãozinho, clique na minha foto para me seguir e deixe seus comentários, que é muito importante.